Bom, antes de mais nada, eu queria só agradecer a presença de todo mundo que está aqui e vou passar a palavra para as professoras coordenadoras do nosso projeto, professora doutora Natasha Rena, professora doutora Gisela Barcelos de Souza e professora doutora Ana Isabel de Sá. Muito obrigado. Bom, gente, boa noite. Muito obrigada, né, pela presença de todos e todas. Eu queria começar dizendo que hoje é uma noite muito especial, porque já é o 4º ano que a gente vem desenvolvendo pesquisas que envolve o tema do orçamento participativo, e a gente está vendo aqui vários participantes do OP, né, vários parceiros, vários delegados, vários militantes, representantes de associação, líderes nas suas comunidades, professores e professoras que trabalharam com orçamento participativo. Então, a gente está muito feliz, né? E eu hoje falei, bom, o que eu vou fazer, eu vou ler o agradecimento para abrir. Porque a ideia é não esquecer de ninguém. E aí, para fazer esses agradecimentos sem esquecer, a gente vai iniciar, então, fazendo essa leitura. Os agradecimentos são, né, eles passam pela uma explicação do que é o projeto, né, e essa publicação, que foi viabilizada pela emenda parlamentar, de autoria do mandato do deputado federal Patrus Ananias, ao qual direcionamos nossos agradecimentos. Agradecemos também a todos os pesquisadores que, de alguma forma, se envolveram no desenvolvimento dessa cartografia, bem como a Arlete Soares, por todo o suporte administrativo, as agências de fomento às quais estamos vinculados, SCAP, CNPq e FAPEMIG, além da PROEX e da Escola de Arquitetura da UFMG, e ao IFMG, porque a professora Bel é professora coordenadora da pesquisa e é do IFMG Campus Santa Luzia. Agradecemos ainda a todos os palestrantes do webinário. Do webinário que aconteceu logo no começo da pandemia. Isso é uma coisa importante de dizer, que esse processo ele se iniciou nesse auditório, fala do Patrus, e logo depois começa a pandemia. E aí a gente transformou um seminário, e que era parte de uma disciplina, em um webinário online, que está aí no nosso canal do YouTube, né? Bom, e quem participou desse webinário? Patrus Ananias, o Elton Petrilho, Dona Marinha, Maria das Graças Nascimento, Rogério Barrói, Rodrigo Nogueira, Paulo Carvalho, Carlos Medeiro, Jupira Mendonça, Wagner Caetano, Wieland, Luciana Bragança, Jairo Moreira, Edneia Souza, Frank Ribeiro, Rafael Sampaio, Júlio César Abreu, João Santiago, Brian Vampler, Pedro Patrus, Ney Ambrósio e Robson da Costa. Muitos alunos estiveram envolvidos nas disciplinas e nos webinários e seminários. A gente quer agradecer aos técnicos da PBH, dedicados ao orçamento participativo, que colaboraram muito com informações importantes para essa pesquisa. Queríamos agradecer também vários movimentos e lideranças comunitárias, e alguns deles, como MTD, MNLM, Ocupação Pátria Livre, Casa Pai Jacó do Oriente, Obras Sociais Senhora da Glória, Comunidade Nossa Senhora da Glória, Comunidade Maria Madalena, Paróquia de Todos os Santos, Comunidade Nossa Senhora da Boa União, Convívio Emaús, Programa Fica Vivo, CRAS Providência, a Escola Hilton Rocha, ao coletivo Articulando Redes, Fortalecendo Comunidades, bem como a todos os moradores dos bairros Pedreira Prado Lopes, Senhor dos Passos e 1º de Maio. Agradecemos também aos pesquisadores Felipe Silva e Priscila Zanandas por colaborarem com a investigação presente nesse trabalho. Agradecemos aos editores e revisores, Urique Paiva, Daniel Vieira, Rita Lopes e Milene Reis. Agradecemos também à editora AIC, que é parceira de muitos projetos que a gente desenvolve aqui. Então, é isso, e eu já queria antecipar que, no dia 13 de agosto, a gente vai fazer o lançamento do volume 2 na Livraria Quixote, às 14 horas. Então, a gente já estende o convite para o lançamento do volume 2.
Passo a palavra para a professora Gisela. Bom, eu queria também fazer um agradecimento a todos os presentes e, sobretudo, a todas as pessoas que participaram desse livro, que permitiram que esse livro saísse, né? Para a gente é uma satisfação muito grande ver esse resultado. Essa pesquisa começou em 2019, né, no período pós-golpe, momento em que todos nós estávamos meio que revisando as nossas carreiras acadêmicas, nossas trajetórias em função das perdas sociais que a gente teve. E revisitar esse ciclo virtuoso foi muito bom nesse momento, né? Esse ciclo virtuoso do orçamento participativo foi uma coisa que nos fez bem, né? E procurar entender por que ele teve esse processo, né, de enfraquecimento nos últimos anos também nos fez colocar em perspectiva tudo isso e pensar em estratégias. Eu acho que foi uma pesquisa que, de modo geral, nos fez bem. E eu queria agradecer, sobretudo, né, as pessoas que nos permitiram ter acesso a essa história, que estão aqui presentes e que vão falar para a gente um pouco. Boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer a todas as pessoas presentes, reforçar todos os agradecimentos que já foram feitos, especialmente a todas as pessoas que contribuíram para esse livro e para essa pesquisa. Foi um prazer imenso, um processo de aprendizado gigantesco, né, essa troca com todos esses atores de diversos setores diferentes da sociedade que, de alguma forma, atravessaram o processo do orçamento participativo. E eu acho que o momento que a gente vive atualmente sinaliza cada vez mais a urgência de discutir o orçamento público, a distribuição justa e democrática dos recursos públicos, né, sobretudo assim, para a população que mais necessita desses recursos. A gente tem assistido um verdadeiro sequestro do orçamento público e um uso completamente inadequado, e eu acho que o momento é muito oportuno da gente retomar essa discussão, né, olhar para esse momento desse ciclo virtuoso, olhar para os motivos desse enfraquecimento e começar a pensar em novas possibilidades para o futuro. Acho que a noite agora é dos convidados, das pessoas que contribuíram para o webinário, para os capítulos desse livro. Então, é só agradecer mesmo e passar a palavra para quem contribuiu. Henrique, agora eu acho que a bola é com você. Beleza. Só agradecer, antes de mais nada, também a presença da querida vereadora Macaé Evaristo, que está aqui com a gente. E então, vou só explicar brevemente como vai funcionar aqui a nossa dinâmica, né? Eu já passei para todos os autores aqui presentes uma breve explicação, mas só repetir rapidamente. A ideia é que cada um dos autores fale por, no máximo, 5 minutos da contribuição que vocês tiveram para a composição desse livro, considerando que são muitos autores, né? E o nosso tempo é relativamente limitado. Depois dessa rodada de falas de até 5 minutos de cada um dos autores, a gente vai ter um espaço para abertura de perguntas, mas a gente vai privilegiar as perguntas dos próprios autores. Então, a ideia é que os autores façam perguntas entre si e depois, se sobrar um tempinho, a gente abre para as perguntas do público, para depois, finalmente, a gente poder ir lá para o mezanino pegar assinaturas e dedicatórias de todos eles. Bom, sem mais delongas, queria chamar, então, para a composição da nossa mesa, na ordem aqui que a gente trouxe do sumário, deputado federal Patrus Ananias, por favor, suba ao palco. Pedir, pessoal, que todos vocês acessem ali pela esquerda, porque aqui está bloqueado, e vocês podem ir entrando até o final das cadeiras aqui, por favor. Em seguida, também para compor junto com a gente, o Elton Petrilho, por favor. Dona Maria das Graças do Nascimento, também, por favor, suba ao palco. Vocês puderem chegar para a ponta aqui, por favor? Não, então pode ficar ali. Em seguida, o Villant não está aqui, Jupira também não. Carlos Henrique Medeiros, por favor, acompanhe a mesa aqui com a gente. Professora Luciana Bragança também, por favor, suba ao palco. Jairo Moreira, por favor. Edneia também não chegou, Rafael Sampaio não vem. Professor Júlio César Abreu Andrade, por favor. Júlio César, bom ressaltar que ele veio lá de Volta Redonda, uma honra ter ele aqui com a gente. Muito obrigado pela presença, professor.
Chamar também Paulo Carvalho, por favor, suba ao palco. Robson da Costa, por favor, Robson. E, por fim, vereador Pedro Patrus, por favor, Pedro. Além disso, agradecer também aos nossos autores que não puderam estar aqui hoje com a gente, né? O primeiro deles, o professor Ivo Cabani, que está nos assistindo lá de Londres, provavelmente, né? Professor da UCL, lá em Londres. Também Rogério Barró e Rodrigo Nogueira, que são lá da Vila Senhor dos Passos, delegados importantes para a história do OP lá naquela região. O Wieland Silberschneider, economista importante também para a formação do OP. Professor Jupiro Mendonça, nosso colega aqui de Escola de Arquitetura, que foi também parte da formação do Plano Diretor de Belo Horizonte e do Orçamento Participativo. Ednei Aparecida, liderança importantíssima lá da região do Taquaril, também uma participação importantíssima no OP da Habitação. Rafael Sampaio, professor lá no Paraná, também não pôde vir, que falou com a gente do Orçamento Participativo Digital. Da mesma forma, Brian Wampler, que também é da Boise State University, nos Estados Unidos, também não pôde estar aqui hoje com a gente. E é isso, agradeço muito. E a Maíra, que é uma das organizadoras. Maíra e Anderson, nossos colaboradores. E Anderson, nosso colaborador, que está online, está de Covid e não pode participar. Muito obrigado, pessoal. Passa a palavra para o Patrus. Que integram a mesa, foram devidamente nomeadas e nomeados, mas está aqui conosco também a vereadora Macaé, a minha ex-colega na Câmara, ex-vereadora Neuza Santos, a nossa Neuzinha, e mais muitas pessoas queridas aqui, viu, gente? Eu gostaria de mencionar os nomes, mas vou prestar minhas homenagens a todas e todos, a pessoa da Luísa Dulce, que está aqui conosco também, que é uma amiga de muitas jornadas, né? Embora nós sejamos bem distanciados na idade, né? Mas é uma amizade que vem de gerações outras. Ô, gente, eu penso que esse momento aqui é muito importante. Estou muito feliz, né, com o lançamento desse livro. Já tenho o segundo encaminhado, né? Cartografia do Orçamento Participativo em Belo Horizonte. Sempre que eu posso falar da experiência nossa em Belo Horizonte, na prefeitura, que foi de fato uma experiência muito gratificante, né, muito bonita, né? O orçamento participativo ocupa um lugar muito especial. E eu vi aqui a Ana Isabel fazer referência, né, à questão do orçamento secreto, que é de fato uma questão gravíssima no Brasil. Pelo menos 19 bilhões de reais sem nenhuma transparência, sem nenhuma prestação de contas. Então, em face dessa questão do orçamento secreto, né, esses recursos que não são devidamente publicizados, né, a democracia participativa, o orçamento participativo ganha uma força muito especial. Eu até tenho colocado nas minhas reflexões, em textos, ampliar o orçamento participativo na perspectiva do planejamento e orçamento participativos, para que a participação também comece antes do orçamento anual, antes da lei anual do orçamento, né, com os planos plurianuais, com as leis de diretrizes orçamentárias, porque eu vejo o planejamento e o orçamento participativos, como nós implantamos aqui em Belo Horizonte. Infelizmente a experiência não teve o desabrochar, né, o desdobramento, o desenvolvimento que nós esperávamos, por vários motivos, né, mas é importante analisá-los para a gente retomar. Eu considero que essa experiência participativa, ela tem alguns elementos fundamentais. Primeiro é o contraponto à corrupção. Se é para nós acabarmos com a corrupção, e queremos acabar sim, sem demagogia, né, sem discursos falsos, sem prisões arbitrárias, intolerantes, né, como fizeram com o ex-presidente Lula, eu penso que a questão do orçamento participativo é o ponto de partida. Porque as pessoas acompanham, o povo fica sabendo onde está o total dos recursos, de onde vem e para onde deve ir. Participam das decisões. Você torna o orçamento transparente. As pessoas que pagam impostos, que exercem a sua cidadania, que cumprem as leis, têm o sagrado direito de saber onde vem o montante e para onde deve ir o dinheiro público. Então, o primeiro é um instrumento poderoso para nós confrontarmos e virarmos a página da corrupção sem demagogia, para valer. Outro é também fundamental no combate à burocracia, porque através da democracia participativa, planejamento, orçamento participativos,
os delegados, as pessoas que participam, elegem representantes, delegados que vão acompanhar a implementação das políticas públicas e a execução das obras. Então, além do combate, do confronto direto com a corrupção, tem também um confronto com a burocracia. As pessoas que acompanham, em nome das comunidades, a execução das obras, a implementação das políticas públicas, não deixam nenhum gestor enfiar o papel debaixo da gaveta. Querem que ande, porque tem interesse, participou dos debates, é uma demanda coletiva, comunitária, social, né? Então, tem outro instrumento poderoso. E o outro aspecto, gente, também da maior relevância, talvez até, é o exercício da cidadania. Eu penso que as pessoas votarem uma vez a cada 2 anos, de uma forma consciente, de uma forma cidadã, né, é muito bom, mas é pouco. As pessoas que pagam impostos, e todos pagam impostos, viu, gente? Os pobres pagam muito imposto no Brasil, imposto indireto. Pagam imposto para comer, imposto sobre comida, sobre alimentação, bens e serviços básicos. Então, as pessoas que pagam direto ou indiretamente os impostos no país, as pessoas que convivem, as pessoas que exercem, que respeitam as leis, etc., têm o direito de participar mais ativamente, além do voto. Né, discutir. E a questão fundamental é a discussão do orçamento público. E a partir dessa discussão, as pessoas vão ampliando o seu olhar, né, vão alargando os seus corações e as suas mentes na compreensão das grandes questões políticas. Nós precisamos hoje recuperar essa dimensão da política. Não há vida social, não há comunidade, nós somos seres comunitários, sociais, sem política. Não há o ser humano sozinho, né? O ser humano só vive em comunidade. E nós temos um lado bom, um lado positivo, sim, que nós temos que ampliar, que é o lado do amor, da justiça, da compaixão, da solidariedade, né, que é um lado que nós devemos cada vez mais alargar. Mas nós temos também, os seres humanos, um lado mais sombrio, né, do egoísmo, da violência, do ódio. Para contrapor, para dominar esses sentimentos menores, nós precisamos da política, das normas jurídicas que possibilitem um convívio social mais solidário, mais fraterno. Então, é inevitável para o ser humano a dimensão da política. E quando nós colocamos o orçamento participativo, as pessoas começam a perceber essa dimensão da política, como inerente ao ser humano. E aí a questão primeira que se coloca é a questão do Estado e dos seus recursos. E aqui eu concluo, não fui alertado ainda não dos 4 minutos, mas eu acho que ele, né, mas eu já caminhando, gente, eu penso que uma questão, né, eu perdi um pouquinho aqui a sequência do raciocínio. O que era para falar? Bom, eu ia colocar um outro ponto aqui na questão do orçamento participativo, né, tem a questão... exatamente, essa questão esse aspecto, né, o ser humano carece de normas. E as normas vêm através do Estado, né? Portanto, através da política. No exercício do orçamento participativo, acompanhando... sim, lembrei, você me deu o gancho. Tem uma questão, muito obrigado pela... A questão que eu queria colocar é essa, gente. O Estado tem recursos, o Estado em todos os níveis. Quando eu falo Estado, estou falando do Estado municipal, o município, Belo Horizonte, o Estado de Minas Gerais e o Estado maior, o Brasil, né? A nossa grande e querida pátria brasileira. Então, a questão... todos os níveis, especialmente no plano nacional, o Estado, mas desde o município, tem dinheiro, porque as pessoas pagam impostos, em todos os níveis. O Estado dispõe de recursos. Então, há uma disputa pelos recursos públicos. Há uma disputa, né? O Estado tem dinheiro e há uma disputa. Cada um quer puxar para o seu lado. E os ricos, os donos do dinheiro, que são também os donos do poder, muitas vezes com larga presença nos meios de comunicação, os detentores do poder econômico, que alargam cada vez mais os seus espaços, porque o dinheiro vai entrando, corrompendo, comprando, etc., eles têm um poder enorme. Então, eu penso que hoje no Brasil, por exemplo, nós estamos vivendo isso. Nós estamos vendo a questão da fome assustadora, 33 milhões de brasileiras e brasileiros passando fome, num país continental como o Brasil, num país que pode produzir alimentos o ano inteiro, mais de 100 milhões em situação de insegurança alimentar, população crescente nas ruas
nas praças das cidades. Isso não é vontade de Deus, não, e nem é destino dado, não. Se tem uma maioria sofrendo, desemprego, pobreza, miséria, fome, tem uma minoria ganhando e ganhando muito, porque eles se apropriaram em grande medida do Estado brasileiro. Então, para nós termos uma distribuição mais justa, mais equitativa dos recursos públicos, a participação popular é fundamental. Então, nós temos que trazer o povo, e a partir da base, né, a partir dos mais empobrecidos, trabalhadoras, trabalhadores, classe média assalariada, pequenos e médios empreendedores, agricultura familiar, nós temos que trazer esse pessoal, juventude, os estudantes, temos que trazer esse pessoal para discutir o orçamento, para definir quais são as suas prioridades. São as pessoas que moram nos bairros, nas vilas, nas favelas, nas comunidades mais empobrecidas, na zona rural, nos distritos, que sabem dos seus problemas. E é fundamental, então, que essas pessoas coloquem claramente e que as decisões sejam tomadas em sintonia com elas, dando vez e voz ao povo. Agora, isso não é fácil, não, gente. Não é fácil, não, porque quem detém o poder quer manter o poder, né? Eu penso que nós já avançamos bastante. Nós saímos, historicamente, da condição de súditos do poder, né, dos reis, para a condição de cidadãos. Agora nós temos que ampliar essa dimensão da cidadania. Então, essa luta, não é, o orçamento participativo não retrocedeu gratuitamente, não. Porque ele mexe com interesses. Ele limita o poder, sim, limita, né? Ele coloca em outras esferas do poder judiciário. Ele abre uma interrupção. O orçamento deixa de ser uma coisa fechada, executivo, legislativo, para ser uma coisa que envolva a sociedade. Como nós vivemos, né, Neuzinha acompanhou bem também, aqui em Belo Horizonte. Então, para mim, esse momento aqui é muito bonito, muito importante, faz muito bem ao meu coração, né? Faz reviver lembranças que nós precisamos recolocar em debate novamente nessa perspectiva da democracia participativa. E hoje eu estou cada dia mais convencido. Nós precisamos colocar a questão da participação popular, da democracia participativa, do planejamento e orçamento participativos em debate. Ir além das cidades. Colocar em debate no plano estadual e no plano nacional. Criar canais através da questão das regiões. Nós conseguimos, por exemplo, uma coisa notável, que está acabando hoje também, que foram as conferências, né, setoriais, né? As conferências e os espaços efetivos, né, relacionados com a educação, com a saúde, com a cultura, com a assistência social, com a segurança alimentar. Nós mostramos que é possível ter espaços participativos no plano nacional, a partir dos municípios, das regiões, dos estados, até chegarmos no plano nacional. E eu penso que esse é o debate que nós precisamos colocar no Brasil hoje. Como fazer, como abrir espaços, como estimular efetivamente para que as pessoas exerçam a sua cidadania. E aí não é só dar opinião, não, gente. Porque também eu conheço muito isso, né? Assim, as pessoas falam, o pessoal começa a participar e depois vai embora. Vai embora quando eles sentem que não estão decidindo. Né? A democracia participativa tem que ter um caráter deliberativo. As pessoas têm que decidir, né, as prioridades. O que o Estado pode fazer é ajudar, assessoria técnica, questão dos custos, ponderar, mas a decisão final tem que ser das pessoas a partir das suas demandas, né, e das suas vivências mais concretas. Então é isso aí, eu quero agradecer muito, parabenizar aqui todos os meus... Eu também sou autor, viu, gente? Então eu quero parabenizar todas aqui as minhas colegas, os meus colegas, inclusive o meu filho, né, eu esqueci de mencionar aqui, né? Meu filho também, o vereador Pedro Patrus, é autor do livro também, então nós estamos bem. Parabenizar todos que contribuíram com esse projeto, uma homenagem muito especial para a Natasha. A Natasha está... Ali, pois é, a Natasha foi a nossa grande interlocutora, gente, na questão das emendas, da conversa, né, do projeto. Então, uma homenagem muito especial também para a Natasha e todas as pessoas que vieram aqui e que dessa publicação, dessas publicações, outras semelhantes, que desse encontro aqui e outros encontros, a gente repunha com muito vigor essa questão da democracia participativa, como sendo uma exigência fundamental para nós consolidarmos efetivamente o Estado democrático de direito. Era isso aí, muito obrigado, um abraço muito fraterno e afetuoso. Muito obrigado, Patrus. Foi nosso prefeito e eu iniciei minha trajetória na prefeitura a partir da entrada dele, né, como prefeito, e muito importante
todo esse período. Eu já estou fazendo quase 30 anos de prefeitura, então, e passei por vários lugares, dentre eles o orçamento participativo. Acho que é muito importante fazer esse resgate. O resgate se faz um pouco através da cartografia. Eu acho que é isso, né, Patrus já colocou muito bem, que nós precisamos resgatar esse lugar, né, de ocupar os espaços, né, a população ocupar os espaços e a gente exercer a nossa cidadania. Eu fui gerente regional, né, participei do orçamento desde o orçamento desde o início, primeiro na Regional Pampulha, 94, e depois, em 2002 até 2005, na Regional Centro-Sul. E eu queria resgatar um pouco a importância, né, das pessoas participarem efetivamente, né, de todas as rodadas do orçamento, delas estarem presentes, né, como estão presentes a Dona Mariinha, Robson, Jairo e outros que não estão presentes, né, como Dona Brasilina, Dona Dalila, né, então, a Dora, que foi muito importante também no processo, né, como nossa colaboradora na prefeitura. Neuzinha também, né, tem um papel fundamental na Câmara Municipal, né, para fazer aquele embate junto aos vereadores, que não foi fácil também, porque a gente estava ocupando um espaço que anteriormente era, né, espaço que os vereadores faziam, muitas vezes até fisiologicamente. Então, primeiro, foi muito importante, né, ocupar, através do orçamento participativo, já acontecia em Porto Alegre, em outras cidades, mas que Belo Horizonte também, através da administração Patrus, fez, né, acontecer, e que, infelizmente, hoje a gente não... né, nós estamos aí correndo atrás do prejuízo das obras que não aconteceram. Então, a cartografia, né, é um espaço, né, de discussão e também de embate para o futuro, para a gente retomar, né, não só na parte do orçamento, mas como bem falou, a parte do planejamento também, do orçamento. Então, vou ser breve, né, e só agradecer, né, primeiro a minha participação como, né, como coautor do livro e também a participação de todos, agradecer em especial a Natasha, as duas professoras, né, Henrique também, que foi bastante importante nesse processo. Obrigado. Vindo para Patrus falar dos impostos que a gente paga, né? Até as águas que a gente chora, a gente paga o imposto, porque a lágrima, quando a gente vai lavar o rosto ou enxugar com a toalha de papel ou de pano, eu pago por este papel, né? Por que não chorar quando a gente sente a dor tão doída do outro, né? No 1º de maio, nós temos a Rua Letron, que 90% dos que habitam aquela rua, como sua cozinha, a calçada, como sua sala de estar, e o céu frio do inverno, o seu teto, porque não tem mais onde morar. Quando a gente ouve uma criança dizer, mamãe, me vende para Tia Lourdinha, porque lá não vou passar fome, porque lá tenho o que comer. Quando a mãe pega um osso totalmente pelado e cozinha para o seu filho tomar aquela água. Então, se a gente tem coração, a gente chora. E a gente paga até pelas lágrimas que a gente chora. Mas eu quero, assim, né, deixando esse sentimentalismo para um lado, que é a razão de ser da gente, né? O P para quê e por quê, né? É para que as periferias possam ver
a vida acontecer. Mas, de certos tempos para cá, a gente viu o OP ser maquiado desde a gestão compartilhada. A gente foi vendo o OP se desmoronando e depois deu-se o nome de participação popular. E eu gosto de fazer a minha crítica, né? Participação popular é quando algo que atinge o povo da periferia, a população, a grande massa, que faz esse país acontecer, mesmo que os que estão no topo da pirâmide não queiram saber e nem perceber isso, a gente percebe que não sai da base, vem de cima para baixo e quer enfiar na garganta da gente e deixar que a gente calado se omita e engula estas questões aí tão gritantes da nossa sociedade, que a gente vê cada vez mais um desgoverno, né, patrões? Das políticas públicas serem totalmente desmoronadas, né? Como a saúde, como a educação, inviabilizando tudo que possa favorecer o povo desse país. Então, não vou me alongar muito não, porque são coisas que a gente vai deixando o coração falar, e teria uma noite toda para falar de tanto sofrimento do nosso povo, patrões. Eu estou assustada com tanta gente na rua. Belo Horizonte está tirando o segundo lugar, né, em população de rua. E o que mais me assusta, que 90% são negros. Eu vejo que nossos irmãos negros, que é uma vergonha para nós, que temos uma população 80% negros, se não for mais, ver nossos irmãos negros tão maltratados. Significa que eles não têm mais voz, nem vez e nem lugar nesse país. Não só porque a gente vê eles abandonados na rua, mas em todos os sentidos, na forma de serem tratados, assassinados, virou moda. Matar nossos irmãos negros. E nós? O que nós estamos fazendo? Se for olhar cada um que está aqui, todos aqui têm o DNA da Mama África. Não tem um aqui. Eu não digo que tenha um aqui que não tenha. O mais branco que tem aqui, que eu acho que é esses dois aqui. Pois pode saber que tem o sangue da Mama África nele. Eu sou filha de negro com branco. Na minha família tinha gente tão branca que parecia alemão. Tinha gente, cabelo encolocolado, ruivo, de traço fino, bem definido, de olhos verdes, de olhos azuis, como anil. Essa é a minha geração. E agora eu vou... Meu Deus, como pode aceitar tanto racismo, né? Como é que vai fazer, Patrus? Depois você dá essa resposta, se puder, né? Não aqui hoje, mas lá como ser um homem íntegro, lá como deputado, lá no Congresso, né? Como fazer? Agora vem aí outubro, é hora de a gente mudar. Que Deus nos ajude, porque está difícil. Se a gente for pensar com pessimismo, nós não vamos conseguir mudar, não. Porque a gente está vendo que tudo vem, é como uma maré que vem, assim, um tsunami que vem, e vem trazendo tudo e arrebatando com tudo. E aí o povo fica vendo o mal acontecer. É como se o mal estivesse vencendo o bem, mas jamais, enquanto tiver um coração capaz de sentir a dor do outro, de perceber que lá na periferia eu sei o que sofre o meu vizinho, eu sei o que sofre o idoso que está lá no posto de saúde, sendo negado a sua saúde. Eu sei aqueles que não têm mais o que comer em casa, do idoso que hoje é arrimo de família. Portanto, que eu digo sempre, cada vez que se nega a saúde, o cumprimento da saúde a um idoso, ele está deixando a família órfã, porque hoje o idoso é arrimo de família. Antes, nós jovens, né, no tempo que eu era jovem, eu fui arrimo de família. Agora, hoje, é o idoso que é arrimo de família. Porque o genro está desempregado, a filha está desempregada, o filho está desempregado, é a vovó e o vovô que sustentam os netos. Então, cada idoso que morre é uma família que fica órfã. Paro por aqui. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, né?
não sou merecedora dessa oportunidade que estou tendo aqui hoje. Eu estou sentindo aqui a falta do Frank, né, que foi a primeira reunião que nós tivemos aqui, eu estava com ele, e acho que o senhor estava aqui, o moço lá da Pedreira, né? Então, assim, estou sentindo a falta dele aqui, mas é aquilo que fica de bom, né, que a pessoa contribui e fica para sempre o legado do bem que a gente faz. O mal nunca, mas o bem sempre, mesmo que isso nos custe caro, porque o bem vai sempre prevalecer. Obrigada. Boa noite a todos, companheiros presentes, patroas, Medeiros, Robson e o companheiro Jário. Esses são meus companheiros de orçamento da mesma base da região noroeste. Neuzinha Santos esteve presente nesse tempo todo com a gente, lutando pelo orçamento participativo. Quando a gente vem falar de orçamento participativo nesse local aqui, onde tem muita gente ilustre, e arquitetos, um pessoal de formação de opinião, a gente chega meio receoso, porque a nossa esperança está esvaindo, porque o orçamento participativo é uma forma de entregar aos mais pobres a sociedade. E aí a gente chega numa cidade como essa, Belo Horizonte, onde os seus recursos eram vindo só para aqui, para essa região sul aqui, e deixava nossos periféricos, favelados, vilarinos, abandonados. Então chegou essa grande ideia junto com o PT, Patrus Anani e companhia, e trouxe isso para a gente. Trouxe a gente para dentro de uma sociedade. E hoje, infelizmente, essa sociedade está nos excluindo, ou melhor dizer, estão querendo nos matar. Nós não estamos sendo mais úteis, patrões, mais úteis companheiros da arquitetura. É uma forma de exclusão profunda. E começa com nossos direitos como trabalhador, porque nós somos da periferia e somos trabalhadores. Começa a tirar nosso dinheiro, nosso direito trabalhista e previdenciário, como a companheira disse. Muitos aposentados hoje são arrimo de família, que sustentam as famílias. E o que estão fazendo com a gente? Diminuindo nosso salário, diminuindo a nossa possibilidade de viver no bem comum e ter uma sociedade mais justa. Aí você cria uma divisão de classe horrível, onde nos traz como ninguém. E a gente sabe que nós somos gente, estamos aí e queremos desenvolver essa sociedade, porque através de nós, através da classe menos favorecida e do trabalho, nós construímos esse país. E esse país, com esse governo presente, está nos tirando de vez do meio da sociedade. Eu acho que tem muita mão de obra, tem excesso de trabalhador, só pode ser isso. Ou então, a nossa classe A, elitizada, ela tem vergonha do seu povo, tem vergonha do pé da senzala, tem vergonha do nosso povo originário, os índios, porque nós somos, essa é a nossa formação. E creio que eles também têm essa formação. Se não tem, porque moram no Brasil e vivem da nossa comida. Estão nos negando agora até o direito de comer. Não, não posso estar feliz. Tenho que estar triste. Infelizmente, devia não falar essas coisas do momento. Devia estar falando coisas boas e ver o orçamento progredir. Mas o orçamento participativo hoje está cada vez menor, bem menor. Pouca participação. E hoje ainda, falando para os companheiros, sou da Conforça, e a Conforça tem pouquíssimos companheiros para lutar contra esses ditadores. Do orçamento participativo, voltar a falar, só tem coisa boa. Espero, patrões, que voltemos num governo que seja mais com visão popular e social, para que a gente possa realmente fazer um trabalho, que não seja só para algum, mas para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Barroy. Passar a palavra agora rapidamente para o companheiro Carlos Medeiros.
Boa noite a todos e a todas. Eu queria cumprimentar a Natasha, a Gisela, o Henrique, a Maíra, que não está presente, em nome deles, cumprimentar toda a equipe que proporcionou, né, esse encontro para discutir a democracia participativa. Cumprimentar a mesa aqui, né? O Patrus foi meu chefe, mas sem hierarquia, a todos presentes, né? Eu queria fazer até um registro. O Barrói era da Senhor dos Passos, o Jairo aqui e o Robson da Pereira Prado Lopes. O orçamento participativo, viu, no passado, tinha muita polêmica entre essas comunidades. O orçamento participativo teve o lado efetivo de juntar as pessoas e o lado afetivo, que juntavam para poder votar as obras. Isso era muito legal de ver nas comunidades. Bom, pessoal, a missão minha nesse processo, né, quer dizer, primeiro agradecer o convite, né, de estar podendo participar desse evento e espero ter colaborado na elaboração desse livro. Eu sei que o que a gente fala, às vezes, no nosso caso foi live, né, Natasha? Com Village, com Jupira, com Wagner, e o momento era outro. Eu espero que eu não me emocione igual aconteceu naquele dia, porque era muita gente morrendo de Covid, muita, e muita gente que estava sem noção do que viria pela frente. Mas o pela frente é agora o que nós estamos vendo, né? Quer dizer, isso que relato das pessoas que falaram aqui. Então eu estava emocionado, sim, espero que eu não me emocione agora. Mas o OPH foi a missão que me deram, o Orçamento Participativo da Habitação. Não dá para falar do OPH sem falar primeiro do que ocorreu antes. A década de 80, até chegar à Constituição, a saúde puxou, através das discussões do SUS, um movimento muito interessante do ponto de vista das questões urbanas, o desenvolvimento urbano. Então, tinha um movimento nacional, que através do Fórum Nacional de Participação de Política Urbana, né, o Fórum Nacional de Reforma Urbana, estava discutindo o desenvolvimento urbano da cidade. Muita discussão nacional, em nível nacional, e aqui nós tínhamos uma base interessante. Aqui está parecendo mais convenção das setas, viu? A antiga Secretaria de Trabalho. O Verinha está bem aqui, tem muita gente aí, viu? Flavinho, Neuzinha, Lucinha, Fernando, tem muita gente aí. Então, nós trabalhávamos muito já, pioneiramente, na urbanização de vilas, de favelas, já pensando numa transformação da política, não que nós quiséssemos acabar com o BNH, mas nós tínhamos muita crítica, né? Então, a gente fazia as coisas em vilas e favelas de forma muito empírica, mas a gente tentava fazer alguma coisa que virou uma base legal em Belo Horizonte. E aí não tem jeito de a gente, quando elegemos ali uma bancada com 9 vereadores, você foi o relator da lei orgânica, e a Neuzinha foi a coordenadora da política urbana e habitação, ela e o Jobô Serra. Ali, então, abriu um processo de debate de democracia participativa quando se eram vereadores. Já começou um processo de discussão ali na Câmara. E nacional, o Fórum Nacional de Reforma Urbana, ele trabalhou com a primeira lei de iniciativa popular, que já aprovada a Constituição. O Nilmar Miranda foi até o nosso signatário na Câmara Federal, e aí nós conseguimos entrar com um projeto de lei de iniciativa popular, né, na Câmara. E isso deu uma origem, estava conversando com o Flavinho, às discussões da Câmara sobre a questão do Estatuto da Cidade, que é o direito à cidade, o direito à terra. E daí, nós já tínhamos aqui em Belo Horizonte a missão de construir a nova política municipal de habitação. Eu tive parceiros interessantes, como a Dalva Estela, que falecida, uma lembrança muito boa, a Mônica BD, o Freitas, e a gente construiu, claro, sempre em consonância com a Secretaria de Planejamento, Maurício Borges, o governo, Dulce, era um time, né? E a partir do OP regional, ficava difícil, porque o movimento em Belo Horizonte, a Arquidiocese, em 93, criou aquele lema, né? Onde moras? Da campanha da fraternidade.
Aí não teve muito jeito, porque as igrejas, as paróquias tinham formação dos núcleos. Então, o OP, na verdade, o regional, ele não atendeu as aspirações do movimento da cidade, que já estava engajada nas entidades gerais do movimento nacional. Então, nós tínhamos que tratar da política municipal de habitação e a criação do Conselho Municipal de Habitação. O conselho era formado não só por membros dos movimentos populares, que lá representavam, né, e tinha, então, a partir do orçamento participativo regional, a demanda de um lote urbanizado já não dava certo. Aí teve uma ousadia muito grande do governo, que deu recurso para a produção de moradia. Bem, isso aí, ao longo do tempo, foi sendo construído, como tinha participação popular, e o projeto foi discutido de baixo para cima, consolidou o OPH. Consolidou o OPH, que teve altos e baixos, talvez precisasse de revisões importantes e profundas, mas aí foi passando o tempo, a gente mudou o prefeito, a gente continuou trabalhando, e o que aconteceu foi que o Lula ganhou a eleição. Então, quer dizer, o Lula... Acabou? O Lula, que tem uma trajetória, que discutiu com o movimento nacional, e foi criado o Ministério das Cidades. Com o Ministério das Cidades, vislumbrou-se muito a perspectiva, né? A Neuzinha participou do Conselho Nacional das Cidades, já tinha um acúmulo muito grande em Belo Horizonte, e aí eu acho que nós fomos muito bem até o Olívio Dutra sair. No entanto, deixou marcas profundas de investimentos para atendimento à população na vertente de urbanização de vilas. A Pedreira foi contemplado com o Vila Viva, com recursos do Ministério, e outras tantas vilas, né? Deu um arranque legal no vertente urbanização de vilas e favelas. E na produção de moradia, infelizmente, até enquanto eu estive na Secretaria de Habitação, a gente conseguiu um conjunto habitacional, não era muito do jeito que a gente queria, muito grande, né, bastante volumoso, que impacta outras políticas públicas, mas eu acho que isso aí não estava difícil corrigir, porque no caso de Belo Horizonte, com a participação que tinha o movimento social, não seria muito difícil corrigir. Eu diria que aqueles abusos que ocorreram. Mas eu queria uma coisa finalizar dizendo o seguinte, talvez o Patus nem saiba, qual era a porta de saída do Bolsa Família. Uma delas era o Pronatec. E aí foi proporcionada uma reunião aqui, você deve lembrar disso, Serraria Souza Pinto, tinha um interesse muito forte com os movimentos sociais, mas tinha também, de forma muito rigorosa, a partir da Caixa, que nós formamos um grupo de trabalho, empresas trabalhavam, mas trabalhavam proporcionando emprego para muita gente, que deu porta de saída para o movimento social do OPH. E aí, com os outros programas que aconteceram naquela ocasião, eu acho que a construção civil ajudou demais a questão do emprego. Então, nós tivemos lá mulheres sendo formadas para começar lá como encarregadas de eletricidade, encarregadas de bombeiro, chegaram até mestre de obra, e muitos engenheiros formando, porque a universidade também abriu as portas para muita gente. Aquele chamado emprego, 4,8% na época da Dilma, é uma verdade. Então a construção civil colaborou muito, nós podíamos ter avançado muito em Minha Casa Minha Vida, mas eu acho que o prefeito da época não teve muito entusiasmo, infelizmente. Então o OPH não entregou o produto que merecia, que o pessoal merecia. Vila de Favelas, eu acho até que conseguimos muito recurso, Vila Viva foi um sucesso, mas assim, lembrando, o pessoal está discutindo o programa de governo dessa vez, corrigindo rumos, eu tenho acompanhado, e eu acho que se o presidente Lula foi eleito com a quantidade de deputados necessários para ter maioria, ou se não tiver a maioria, pelo menos ter um número suficiente para, de uma forma avançada, a revigorar a tudo aquilo que foi acumulado nesse período, tá certo? Então, assim, eu fiquei muito satisfeito, quer dizer, que eu acho que é um debate importante, a arquitetura sai na frente do ponto de vista
entre outras tantas pessoas que participam aqui, mas a arquitetura, eu queria agradecer o pessoal pelo convite e pela oportunidade do livro, que está aí para todo mundo ler. Mas o que está escrito no livro ali, eu acho que não é bem a fala da gente, não. Obrigado, boa noite. Olá, Carlos. Agora eu vou passar a palavra para a professora Luciana Bragança. Bom, gente, boa noite. Eu queria agradecer a Gi, a Bel, a Natasha, a Maíra pelo convite para estar no livro, mas eu queria agradecer principalmente ao Patrus, de quem eu fui estagiária na Regional Centro-Sul, no começo do orçamento participativo. Então, eu tive a oportunidade de viver, enquanto estagiária da PBBA, a efervescência comunitária, que foram as primeiras reuniões do OP. A minha chefe, na época, a Gina Rende, me carregava para todas elas, ela e o Murilo Valadares, para que eu aprendesse. Foi uma escola incrível para a arquiteta que eu sou hoje, para a professora que eu sou hoje, para o tipo de atuação pelo qual eu entendo a arquitetura. Então, assim, é um privilégio enorme, estou até um pouco emocionada. Muito obrigada. Eu vou resumir muito a minha fala no livro. Eu trago a questão do orçamento participativo para a arquitetura, para o urbanismo e para a produção do espaço. E, assim, embora tenhamos uns avanços incríveis, que eu acredito que o OP trouxe, e o principal deles é a formação de comunidades, é reforçar essa solidariedade que existem nas comunidades e transformar isso em negociação de projeto. Quando a gente associa um instrumento de planejamento, que foi o PGE, a um instrumento de gestão, orçamento participativo, a gente começa a ver algumas questões espaciais se configurarem, que, no meu entendimento, foram talvez o prelúdio de alguns dos problemas que o OP sofreu ao final. Todos aqueles instrumentos incríveis de participação, aqueles fóruns que eram construídos nas assembleias para votar o orçamento, embora precisassem de algum tipo de visão global, que era um plano global, os instrumentos de participação eles não foram diretamente transportados para a produção do espaço. Então, assim, essa falta de contaminação entre um instrumento de gestão e um instrumento de planejamento ou de projeto é uma das questões que eu acho que espero que a gente consiga retomar essas arenas de orçamento participativo. É uma das questões que eu acho que a gente precisa se debruçar. E, assim, eu venho convocar meus alunos, meus colegas, a contribuir e a trazer para dentro do projeto, para dentro dos pensamentos de participação, de projetuais, de planejamento, esses instrumentos tão potentes de gestão compartilhada, de criação compartilhada, de escuta, de participação e de democratização da produção do espaço. Porque, no final das contas, se a gente pensa toda uma cadeia muito participativa, com todas as ações, com todo mundo participando, todo mundo engajado, todo mundo sabendo ceder, isso era incrível, as pessoas sabiam ceder para uma comunidade que estava um pouco mais necessitada. É emocionante mesmo, assim. Se a gente consegue transportar para isso o projeto, porque se a gente não consegue, algumas das respostas são, por exemplo, eu acho uma imagem chocante, a Avenida do Cardoso, que tem de um lado um muro de arrimo, do outro uma APP. Não tem mais gente, não tem mais comunidade. Que tipo de espaço que é esse que um PGE, dentro de um orçamento participativo, com potência comunitária, criou? Eu acho que é uma questão, é uma provocação, que a gente tem que se debruçar sobre ela enquanto profissional da arquitetura e da produção do espaço. Muito obrigada. Muito obrigado, Luciana. Vou passar agora a palavra para o companheiro Jairo Moreira. Bem, boa noite a todos e a todas. Boa noite à mesa, né? Eu fico muito feliz de participar desse momento, dessa cartografia. E falar da pedreira, eu vou até deixar para o Robson falar, senão a gente fica aqui o tempo todo, né? E, no meu modo de ver, a pedreira hoje é a vila de Belo Horizonte mais contemplada dentro do orçamento participativo e com políticas sociais. O orçamento participativo ele teve seus momentos de glórias, de alegrias nas comunidades. Era um momento que mexia com a cidade. As vilas se mobilizavam, né, o Barrói está aqui. E não pode falar de pedreira também, sem falar da Vila do Senhor dos Passos.
que somos a mesma comunidade praticamente. A gente discutia com a comunidade a prioridade, a partir desse momento, eram as mobilizações de estar discutindo o projeto, né? Cadastrando e levando até a plenária. Mas o orçamento participativo foi perdendo essência após o Patrus. Quando eu vejo o Patrus Ananias aqui, gente, me dá uma alegria imensa, porque a maior referência das vilas e favelas dentro do orçamento participativo chama-se Patrus Ananias, né? Que foi o prefeito que olhou com bons olhos os menos privilegiados. Então, na gestão do Márcio Lacerda, ele sepultou o orçamento participativo, que veio com o Plano Participativo Regionalizado, que era a PPR, todos sabem disso, eu participei em todos os momentos. Depois veio cooperação urbana, consorciada urbana, né, que foi para inglesê, que as propostas foram juntadas e foram para o plano diretor, que eu sou delegado da Conforça e do Compur também. Eu me lembro, Carlos Medeiros, um momento de maior alegria para a Pedreira, eu quase chorei nesse dia, foi quando o governo Lula, ele incorporou Vila Viva no Programa de Aceleração do Crescimento. E no governo Pimentel, estava na prefeitura quando foi celebrado o contrato entre a Caixa Econômica Federal e a prefeitura, e você estava lá. Liberando, foi na ordem de 34 ou 37 milhões para terminar as obras que estavam agarradas da Pedreira. Porque de 2 em 2 anos, a gente ia para umas plenárias para disputar recurso, pequeno recurso para colocar no plano global específico, né, que a Pedreira foi a primeira vila a ter esse PGE. Então, quando eu estive na prefeitura, no governo Lula, quando assinou o convênio com a Caixa Econômica, eu saí dali mais leve, mais confiante. E hoje vendo orçamento participativo praticamente morto, né? Não existe. No primeiro mandato, eu acho que o Pedro Patrus estava, teve uma plenária na Câmara Municipal para discutir OP. Eu não me lembro qual vereador, se foi o Branco que chamou essa plenária. Na minha fala, eu deixei bem claro, gente, vamos parar de falar de OP, vamos falar das obras que estão paralisadas, que não saíram até hoje do papel, porque como que uma liderança vai chegar na sua comunidade e falar do orçamento participativo, sendo que aquela obra, há mais de 10, 15, 20 anos, está no papel até hoje, né? Então não adianta. As lideranças hoje perderam o conceito dentro do OP. Nós não temos credencial para mobilizar a comunidade para disputar uma obra do OP. Mas vai lá, não sai do papel. Não é o caso da Pedreira, né? Que a Pedreira, graças a Deus, fica bem claro agora, que é abençoada por Deus e pela gestão do PT. Especificamente na gestão do nosso amigo Patrus, do presidente Lula, que incorporou o Vila Viva, a Pedreira no Vila Viva, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento. E dizer que eu fui companheiro também da Neuzinha na Câmara, não fui vereador, mas trabalhei longos anos na Câmara, com o Patrus, né? Eu fui assessor do ex-vereador falecido Surete, que Deus o tenha, que era do PFL, depois fui para trabalhar com o Geraldo Félix, que era do PMDB. Neuzinha me falava, Jair, um dia nós vamos te ensinar o que é ser esquerda. Mas eu sempre fui esquerda, Neuzinha. Eu sempre fui. O Robson é testemunha, o Barro é testemunha. Que onde tinha uma bandeira vermelha, eu estava presente nas manifestações. E dizer que depois de 20 anos de PMDB, eu me filiei ao PT, tem uns 2 meses, viu, gente? Me filiei ao PT e lá onde estou construindo o Centro Cultural na Pedreira, lá vai ser um comitê de luta para a gente eleger o Lula no primeiro turno e, com fé em Deus, a gente voltar a ter um governo da gestão do PT, que abre diálogo. Poxa, no primeiro mandato do Calil, eu mandei um e-mail para a Adriana Branco solicitando uma audiência para discutir o problema da escola Carlos Góes. Até hoje não foi respondido. Estivemos com ela no de Lomberes para discutir demandas da comunidade. Até hoje não fomos ouvidos. E posso dizer que depois que o Patrus e o Cé de Castro fez uma gestão mais ou menos, saiu da prefeitura, gente, a Pedreira está jogada ao lixo e à traça. Nós estamos com a escola quase centenária fechada, né? Nós tivemos uma rua, Saldanha Marinho, né, Robson? Fechada também. Nós estamos com um problema sério na Pedreira, correndo o risco de criança cair mais de 30 metros de altura, que dentro do orçamento do Vila Viva, o dinheiro sumiu e está lá, aquele descampado aberto, criança brincando o dia inteiro,
correndo o risco de cair lá embaixo. Então, encerro minha fala por aqui e parabenizar a todos por essa cartografia, que é o momento que nos traz alegria de estar discutindo as questões do OP e tendo a esperança desse orçamento participativo voltar a trazer alegria para as lideranças, para as vilas e favelas. Muito obrigado. Muito obrigado, Jairo. Agora passar a palavra para o professor Júlio César Abreu. Por favor, Júlio. Muito boa noite a todas, boa noite a todos. Quero saudar a mesa, todas as lideranças políticas, comunitárias, acadêmicas que estão aqui conosco. Agradecer, parabenizar a professora Ana, Gisele, Natasha, Maíra não está conosco também, na figura do Henrique, toda a equipe de pesquisadores. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Júlio Andrade, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, interior do Rio de Janeiro. Não moro aqui em Minas, e a grande pergunta que muitos estão se fazendo é o que ele está fazendo ali, né? Em 2007, pessoal, fazendo mestrado na Federal da Bahia, eu tive contato com a experiência do orçamento participativo aqui em Belo Horizonte. E desde então eu pesquiso essa iniciativa e tive uma oportunidade fantástica em 2017 de ser secretário municipal de planejamento em Volta Redonda. Na ocasião, não pensei duas vezes e implantei a experiência do orçamento participativo de Belo Horizonte lá no modelo digital híbrido, com momentos presenciais também. Então, o meu relato no livro, que eu queria trazer um pouquinho para vocês hoje, é um pouco dessa experiência de Belo Horizonte que transbordou e que transborda para outras cidades, para outras realidades, e que realmente consegue transformar vidas, transformar relações a partir da dinâmica vivenciada por todas as lideranças que estão aqui e que foi materializada nessa obra tão importante para o nosso tempo. Importante para o nosso tempo porque, como a professora Ana bem comentou, em tempos de orçamento secreto, é cada vez mais necessário se discutir o orçamento participativo. A experiência que eu tive em Volta Redonda foi muito interessante, porque o modelo híbrido que foi ali colocado não se restringiu à LOA, ou seja, só o OP. A gente conseguiu implantar também o PPA participativo digital e também a LDO participativa e digital, que foi um grande desafio, mas que mostra para a gente que sim, é possível estruturar estratégias de planejamento popular participativo, mesclando momentos presenciais, digitais, aprendendo com erros, obviamente, porque você erra muito nesse caminho, mas cresce. Você faz a sociedade, faz a comunidade toda crescer e se fortalecer, e isso é muito importante nos tempos que nós vivenciamos. Muito importante porque nos coloca em perspectiva com um elemento fundamental nessa caminhada, que é a educação política. A política que foi relegada quase a um palavrão e hoje é mais do que nunca necessária para a nossa caminhada. A política que, na verdade, tem como referência o bem comum, a política que tem como referência algo nobre, que é pensar na coletividade. Então, essa é a ideia que está, na verdade, materializada na experiência do orçamento participativo em Belo Horizonte, que transbordou para a Volta Redonda e que hoje, por exemplo, eu sou atualmente, ocupo o cargo de diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UF em Volta Redonda, e a gente tem um orçamento também na universidade que vai para as unidades. E lá também eu estou praticando o orçamento participativo para os 3 segmentos. Segmento técnico, discente e também professores. A gente faz uma experiência de orçamento participativo dentro da universidade. Porque tanto na sociedade, na cidade, como também na universidade, um elemento fundamental para se pensar o orçamento participativo e um ganho que ele traz para a gente é a chamada pedagogia da participação, que é construída com erros, acertos, mas que faz todos nós, enquanto sociedade, crescermos e só dessa maneira, obviamente, enfrentar um contexto de orçamento secreto, de ataques e, obviamente, de muita crueldade e morte, infelizmente, que nos assola na atualidade. Pessoal, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar o esforço de toda a equipe de pesquisadoras por essa conquista fantástica, uma obra mais do que necessária, e desejar para todos nós uma caminhada muito frutífera na produção de pesquisas, na luta social pelo orçamento participativo. Muito obrigado. Muito obrigado, Júlio. Passar a palavra agora ao companheiro Paulo Carvalho. Boa noite a todos e a todas. Boa noite à mesa. Eu queria quebrar o protocolo aqui. Dar salva de palmas para
todos esses meninos e essas meninas que nos proporcionou esse trabalho maravilhoso do UFMG. Não vou citar o nome para não correr o risco, mas quando a gente vê o Patrus, né, dá licença, né, a gente já lembra dos tempos bons, eram felizes e não sabia. Né? Então, mas a esperança, né, tem um lema que eu ouvi um dia: a esperança vence o medo. Né? Então, fala OP, o nome já diz tudo. Participação. Hoje, eu me sinto que, me perdão a palavra, me roubaram o meu direito de participar. Roubou, a palavra meio grosseira, mas popular, gente que é popular é assim mesmo. O povo de Belo Horizonte, sobretudo os mais pobres, vilas e favelas, tirou o seu direito, tomaram o direito deles. Hoje não vem em Belo Horizonte mais participação popular. Se tiver alguém, pode me falar onde que tem, que eu vou lá ver. Não tem. Não tem mais participação popular. Então, tirou do povo. Triste, muito triste. Mas há uma luz no fim do túnel. Esse trabalho que vocês fizeram resgatou, não para ficar na história, mas se tornar presente. A partir desse momento, cada um de nós seja uma luz dentro dessa grande metrópole de Belo Horizonte, nossa querida Belo Horizonte. Devolver Belo Horizonte para o povo. Nós somos responsáveis, todos que estão aqui. São poucos? Não, não é não. Cada um é pequena luz para retomar a participação popular que foi tomada do povo. O orçamento participativo, por que ele acabou? Não é falar que existe. Não, ele não existe. O orçamento participativo acabou, por quê? Tem pessoas que entram cada eleição, vamos zerar tudo o que o outro fez e vamos começar tudo de novo. Entra o outro, vamos zerar tudo e começar tudo de novo. Isso não é uma política com P grande, não. Isso é política mesquinha. Né? Penso que o outro, se é bom, vamos continuar com o que é bom. Não, simplesmente acaba com tudo. Acabou. Acaba, passa. Nós que tinha uma obra de 1 milhão e 9... A Maria, quase dá dor de barriga nela quando fala isso. Uma obra de 1 milhão e 900 mil. Tivemos que aceitar uma obra de 400 e poucos mil. Porque ou pega ou larga. Lá no 1º de maio. Então, na pessoa do Pedro Patrus, que a Macaé foi embora, né? Foi. Mas o Pedro Patrus agora aguenta sozinho. Levar para os colegas da Câmara Municipal que tenha coragem de colocar em pauta essa discussão lá na Câmara Municipal. O OP, orçamento participativo, onde o povo sabe o que está fazendo, o povo escolhe. Interessante, aconteceu comigo, com outros colegas também. Eu vi, nós estávamos querendo uma obra, mas naquela caravana da prioridade, eu tinha vergonha de pedir aquela obra para mim. A minha obra eu colocava ela por último. Eu tinha vergonha, não, vamos deixar, vamos votar naquela obra do bairro fulano de tal, porque eles precisam muito mais do que nós. Eles não estão nem respirando, nós estamos respirando. Então vamos ser solidários. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Isso é solidariedade, isso é ser irmandade, é ser compreensível e zelar um do outro. A gente sabe que vive num país de injustiça social, o maior país do mundo, o país mais bonito do mundo, mais lindo do mundo. O Brasil tem tudo que tem mais bonito do mundo. No Brasil tem tudo de bom no mundo.
O Brasil é um dos países mais lindos do mundo, tem tudo. Estão roubando tudo do povo brasileiro, tomando o povo brasileiro. Porque não é possível uma nação ter coragem, não ter a cara, não queimar. Eu não acredito. Uma Câmara Federal, Senado Federal, entre aspas, os políticos, né? Entre aspas, não estou falando de todos, mas 33 milhões de brasileiros e brasileira não tem, está morrendo de fome e a cara não queima. Rio em Belo Horizonte, na nossa capital, tem rio, tem mais de 30, 40 anos, poluído. A cara deles não queima, não. Os vereadores, sei lá, os políticos, sei lá, o povo também, o povo é o principal. O povo. Por que muitos políticos não querem que o povo se conscientize? O orçamento participativo, estou terminando, viu? O orçamento participativo dava uma condição para o povo saber o que ele está fazendo nessa cidade. Mas um povo instruído, os políticos caem da cadeira, entre aspas. Os políticos maldosos, né? Os bons políticos não. Os bons políticos, eles agregam e vamos junto, mas os maus políticos caem da cadeira. Então, o que interessa ao povo? O que interessa para muita gente que não gosta do orçamento participativo? A participação popular faz mal para pessoas maldosas que não gostam do povo. Viu? Então, um povo instruído é um povo alegre. Um povo que está aí, com miséria, tossa miséria dessas bolsas das contas aí, achando que vai eleger, vai, sei lá, essas coisas. Sabe, vocês têm sim que muito chato para a gente falar, sabe? Mas vamos devolver para o povo o Brasil, vamos devolver para o povo Belo Horizonte, onde o povo pode votar na sua obra, discutir a liderança. Tem gente que falava assim, não fica colocando os lideranças para brigar um com o outro. Mentira. É discussão. Tal, né? Igual a família. O orçamento participativo é uma família. Uma família. Então, muito obrigado a todos e a todos. Eu me sinto igual pintinho no lixo. Feliz. E se vocês tiverem coragem de não deixar morrer, colocar em um livro, e vai sair outro livro agora com mais. Essa maravilha. Então, coragem. Cada um de vocês, cada um de nós, é uma luz no túnel para devolver Belo Horizonte para o povo, que foi tomado do povo. Belo Horizonte não está na mão do povo mais. Foi tomado. Porque não é possível nós andar em Belo Horizonte, ver o mar, o ser humano tornando lixo humano de Belo Horizonte. Lixo humano. Perto da minha casa, lá no 1º de maio. Numa pracinha lá, tem 5, 6, 7, 10. Não é mendigo, não. Pai e mãe de família que... Me desculpe. Obrigado a vocês. Muito obrigado, Paulo. Passo a palavra agora para o companheiro Robson Costa. Muito boa noite a todos e todas, né? Boa noite aos meus companheiros aqui da mesa, né? E as companheiras também. Eu serei breve, mesmo porque para não ser repetitivo, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar muito, né, o deputado federal Patrus Ananias pela emenda que possibilitou aí a questão da cartografia, o pessoal da UFMG também aí na pessoa da professora Natasha Rena, né? Agradecer demais, porque era assim uma ansiedade muito grande que nós que vivemos aí a questão do orçamento participativo nas vilas e favelas tínhamos, né, de ter isso documentado, esse momento, né, ter documentado, ter escrito, ter mesmo contado essa história, né, a oportunidade de estar contando essa história, esse momento maravilhoso que foi, na verdade, para quem é oriundo de vila e favela, como é meu caso, né, o orçamento participativo foi o divisor de água.
A história das vilas e favelas de Belo Horizonte, elas vão ser contadas em 2 momentos, né? Antes e depois do orçamento participativo. Foi mudança, foi transformação, foi melhoria na qualidade de vida. Isso é fato. Existe um índice, chama IQVU, é o Índice de Qualidade de Vida Urbana, né? A gente, na medida que a gente participava das assembleias de orçamento participativo, nas disputas pelas obras, a gente também acompanhava esse índice, né? E na Pedreira Prado Lopes, isso era muito claro, muito evidente, isso é documento, isso é fato, né? O índice de qualidade de vida foi melhorando. A cada assembleia do orçamento participativo, esse índice mudava. E era interessante para a gente estar acompanhando, porque isso era pontuação também dentro da disputa do orçamento participativo, né? A gente percebia isso, né? E é interessante também, importante a gente dizer aqui o seguinte: o orçamento participativo dentro dessas vilas e favelas aí, na verdade, salvou muitas vidas. Não foram poucos, é difícil de mensurar isso, mas salvou muitas vidas. Vejam bem, uma família totalmente desestruturada, sem lar, sem condição nenhuma de vida, né, condição degradável mesmo, dentro dessas vilas. Ter a coisa mudada, né, a transformação através da estruturação, através de um lar, não só a estruturação da moradia, mas também a questão da estruturação do meio que ela vivia, né, as comunidades, quando chega asfalto, quando chega luz, água, saneamento, a melhoria da qualidade de vida é evidente, e isso salvou muita gente aí nessas comunidades, né? A estruturação das famílias também através da habitação, né? O esteio da família com certeza também é o lar. A partir daí, o direcionamento, né, da juventude para as coisas erradas, né, ele é repensado e reavaliado. Então é isso mesmo, né? Muita coisa a dizer a respeito de orçamento participativo, em especial a participação da minha comunidade, a Pedreira Prado Lopes, dentro do orçamento participativo, né? É interessante, a gente gosta mesmo de falar que a Pedreira Prado Lopes foi pioneira em várias coisas, né? O PGE, né? O Plano Global Específico, a questão da primeira escola profissionalizante dentro da grade da prefeitura, que está lá até hoje, dentro da comunidade da Pedreira Prado Lopes, né? A questão das nossas conquistas, né? Coisa que muito nos orgulha da gente ter sido um tijolinho nessa construção, né? Que foi a melhoria, com certeza, da qualidade de vida na minha comunidade. E eu gostaria também de estar chamando a atenção e dizendo, né, dentro dessa linha que a gente precisa de estar documentando, estar contando essa história, mesmo porque essa história já fazem quase 30 anos. E, infelizmente, esses que foram protagonistas, que ajudaram a construir essa história, muitos já não estão entre nós, né? Infelizmente, todo mês a gente escuta notícia que foi mais um e perdemos fulano, perdemos cicrano, e a história está se perdendo, estava se perdendo até então, né? Mas agora, graças a Deus, aí com os registros e com os depoimentos que foram colhidos, vão ser, né? A história está garantida. A gente precisa da história, mesmo porque a questão do orçamento participativo, a própria história dele é formadora de opinião, é formadora de quadros, né? A ideia é estar transmitindo isso para os nossos sucessores, né? Que ninguém é eterno. E mais do que isso, também estamos batalhando na construção do Museu do Orçamento Participativo, né, para contar essa história e a história da minha pedreira, né, minha comunidade. A gente já está com ele virtual, né, está o Instagram, né, por favor, nos sigam lá, né, o Museu do Orçamento Participativo, e estamos batalhando para que ele se transforme também no espaço físico mesmo, né? Já estamos fazendo conversa, o pessoal da UFMG dando apoio, dando força, e eu acredito que em breve a gente vai tá consolidando isso, né? Vai ser muito bacana, e em especial para a gente da Pedreira, né? Que a ideia é hospedar esse museu dentro da Pedreira Prado Lopes. Então é bacana, e eu vou ficando por aqui mesmo, e parabéns para todos nós. Passar a palavra para o vereador Pedro Patrus. Vamos lá, Pedro.
Dona Marinha, dizem que os últimos serão os primeiros. Bom, gente, primeiro boa noite a todos. Eu penso que esse livro, já parabenizando a toda a equipe, é um instrumento, viu, Robson? Não só de resgate, mas esse livro se torna um instrumento para o presente e, com certeza, um instrumento para o futuro. Então, parabenizar a toda a equipe, em nome da professora Natasha, todas as professoras, pesquisadores envolvidos nesse projeto, que é o volume 1 e vai ter volume 2, né, Natasha? Rapidamente. Então, eu quero parabenizar a todas e a todos. Eu tive a missão, né, quando eu participei do seminário, de falar um pouco sobre o orçamento participativo e o poder legislativo. Poderia estar aqui também a nossa querida Neuzinha, que estava na Câmara no início do orçamento participativo, e eu estou no momento que o orçamento participativo está se esvairindo na nossa cidade. Mas, lembrando, nós discutimos muito, né, Natasha, na época, que é ao que o Jairo se referiu, estava em discussão na Câmara, no final de 2020, uma PELO, uma proposta de emenda à lei orgânica, que colocaria o orçamento participativo na lei orgânica de Belo Horizonte. Eu tive a honra de ser o relator dessa PELO, e fizemos uma discussão muito boa na Câmara. Conversei muito, né, com o Patrus, com o Village, a nossa querida, saudosa Dora, lá de Venda Nova, que não está entre a gente mais, mas teve um papel fundamental no orçamento participativo, esteve na Câmara, para discutir se era isso mesmo. Adianta colocar o orçamento participativo dentro da lei orgânica de Belo Horizonte? E aí, o Paulo falou de uma forma que eu vou resumir, Paulo. Não existe orçamento participativo se não tiver vontade política de ter o orçamento participativo. Não adianta. Para vocês terem ideia, final de 2020, Natália, colocar o orçamento participativo na lei orgânica. Início de final de 2021. Passa na Câmara, Neuzinha, sabe o quê? Emenda impositiva para os vereadores. 2 milhões e meio para cada vereador colocar onde quiser. 41 vereadores. Faz a conta aí, Pato, você é bom de matemática. 41 vereadores. Eu não vou nem tentar fazer a conta. Mais de 80. Quanto? Exatamente. Isso. E esse valor poderia estar no orçamento participativo. Tiraram a participação popular quando se... Oi, não voltou. Quando se vota uma emenda impositiva, não são mais as comunidades que decidem, são os vereadores, um por um. Eu votei contra. De 41, acho que 4 ou 5, nós votamos contra. E eles não queriam deixar usar, não. Eu falei, eu vou usar. Vocês vão aprovar. E dentro da ética e dentro da transparência, nós colocamos o dinheiro da prefeitura diretamente para criar edital cultural. Nós colocamos na saúde, nós colocamos. Mas a participação diminui. Agora, Paulo, você vai ter que ir lá procurar vereador, Marinha, procurar vereador para ir lá com o pires na mão para pedir obra na comunidade, que a gente estava discutindo em 2020 e 2021, por questões políticas e conjunturais, aprova-se a emenda impositiva. Então, isso tudo para dizer e repetir, viu, Paulo? Você colocou muito bem. Não adianta colocar na lei orgânica, não adianta fazer lei se não tiver vontade política de quem for o gestor, estiver no poder executivo. Então, essa relação da ativo com o orçamento participativo passa
passa também pela pressão popular. Lá na Câmara e a política, a gente fala, né, Marinha? Feijão só funciona na pressão. Se não tiver pressão popular para que se volte o orçamento participativo, para que se volte a participação popular, nós não sairemos no lugar. Então, gente, parabéns por esse livro. Eu quero 2 também. Acho que é fundamental que esse é um estudo para a nossa cidade, para o nosso passado, para o nosso presente e para o nosso futuro. Muito obrigado. Bom, pessoal, agradecer imensamente a fala de todos vocês. Foram depoimentos maravilhosos. E queria dizer que, como a gente deixou as falas rolarem um pouco mais, a nossa ideia foi de suprimir o tempo das perguntas e passar direto lá para a sala ali ao lado da congregação, para todo mundo conseguir pegar o seu autógrafo, sua dedicatória. Pode ser? Então, convido a todos para compor a nossa mesa lá na congregação. Muito obrigado. Eu só queria complementar também. Olha lá, o Patrus também está querendo o microfone ali. Agora, às 8h30, eu estou tendo uma intensa atividade, né? Não posso explicar bem aqui qual que é, não, porque... Então, eu vou pedir licença a vocês, com muito pesar, gostaria de esticar a prosa, mas eu vou ter que dar uma saída, então, sabe, assim... Eu estava inclusive pensando, se fosse ter as perguntas, eu ia pedir para serem direcionadas primeiro para mim, para poder ter essa liberdade de ir para outro compromisso, tá bom? Eu quero mais uma vez agradecer muito aqui a presença de vocês, o carinho, e sair daqui com o coração tocado e disposto a retomarmos aí a luta para que a democracia participativa se torne uma realidade no Brasil e prevaleça sobre os orçamentos secretos e as emendas impositivas, né? É isso aí, obrigado. Uma coisa que a gente não falou, só antes da gente ir para a sala ao lado, é que a gente também está fazendo documentário, né? Muitos que não estão aqui presentes, não participaram do webinário, estão participando. A gente entrevistou comunidades e gestores de quase todos os centros culturais de Belo Horizonte, que foram feitos com orçamento participativo, 15. E, a partir dessa experiência do documentário, a gente já está pensando, né, se for o caso, até de produzir mais livros a partir das falas, né? Porque eu queria só dizer para o Robson que foi através das cartografias, quando a gente foi para a comunidade, para o PPL, para discutir com as pessoas e conversar, ao invés de fazer entrevistas, a gente fez jogos, né? E juntamos todo mundo ali, que às vezes até lideranças políticas que nem se falavam, né, para discutir e conversar sobre a história. E vocês fizeram um pedido em termos de devolutiva para a gente. Vocês falaram, a gente quer que vocês registrem essa história. E foi a partir da demanda de vocês que a gente decidiu, então, continuar as emendas com livros e documentários. Então, eu queria dizer que esse trabalho foi um trabalho também demandado pela própria comunidade e agradecer a presença de todos.